Ok. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Kunz, eu sou professor de Conscienciologia desde 2001, né? Hoje voluntário da Unicim, no Conselho Científico. E hoje, aqui pelas palestras online da PEX, vou estar apresentando a palestra referente à assertividade interassistencial dentro do contexto da PROEX, né? Antes de começar a apresentação, eu gostaria de verificar primeiramente, conhecer um pouco das pessoas que estão presentes. Quem é de primeira vez, poderia responder no chat sim, quem é de primeira vez, só para a gente ter uma ideia do que vocês já conhecem, né? E independente, né, de já conhecer a Conscienciologia ou não, já deixo aberto desde o início para qualquer pergunta, né? Não precisa, pode mandar diretamente pelo chat em qualquer momento da palestra. Mesmo questões relativas a conceitos da Conscienciologia, neologismos, né, qualquer coisa que fique em dúvida, né, estamos abertos aí a Francineide de Cuiabá está perguntando, entendeu a pergunta, mas é só para responder sim quem é aluno de primeira vez que está acessando algum conteúdo relativo à Conscienciologia, tá? Só para mim saber quantas pessoas já conhecem a Conscienciologia para a gente poder dimensionar um pouco a profundidade da palestra, tá? Bem, então, concluindo a minha apresentação, eu sou professor universitário, sou engenheiro mecânico, né? Dou aula na universidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu e venho pesquisando esse tema, assertividade interassistencial, pelo seguinte motivo, né? Desde de criança, desde adolescente, sempre tive muita dificuldade no processo da comunicação. E, mesmo voluntariando na Conscienciologia, dando aula e tudo, ainda tinha um pouco de dificuldade no dia a dia do voluntariado na inter-relação com os colegas. A ponto, né, de começar a complicar as minhas atividades dentro do voluntariado, né? E a partir dessa necessidade, eu comecei a estudar o processo da assertividade. E no estudo da assertividade, né, o que existe de assertividade, que eu já vou dar a definição para todos, da bibliografia comum, né, que a gente encontra nas livrarias, eu observei algumas técnicas, né, e vou tentar passar para vocês aqui como essas técnicas podem nos auxiliar na interação com os nossos colegas, seja no voluntariado, seja na família, seja no trabalho, no dia a dia, de maneira geral, tá? A palestra, ela está dividida em duas partes. A primeira parte vou dar uma introdução sobre o tema, a definição e o princípio da descrença, brevemente. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à Conscienciologia, também pode perguntar. E na segunda parte, aí sim, vamos entrar no aspecto da assertividade interassistencial, no processo do autoenfrentamento e algumas técnicas para a gente poder qualificar esse processo da comunicação, visando ter uma comunicação com menor quantidade possível de ruídos, né? Ou seja, ter uma comunicação mais clara e objetiva em qualquer uma dos nossos meios de relacionamento. Então, aqui sobre o autor eu já comentei, sobre o curso, a motivação então foi a que eu havia dito antes, de uma dificuldade pessoal, né, no interrelacionamento, no relacionamento com os colegas. E aqui frisar o objetivo dessa palestra mais com relação à parte, vou trazer um pouco mais de exemplos relativos à parte de voluntariado em si, tá? Que visto que a ProExis, né, que é o tema da especialidade de trabalho da PEX, tem como cláusula pétrea o voluntariado, uma vez que a minha dificuldade de comunicação começa a afetar o desenvolvimento das minhas atividades de voluntariado, né, seja ele dentro da Conscienciologia ou não, no caso em questão dentro da Conscienciologia, o problema da comunicação sim é um dos problemas sérios aí no desenvolvimento da nossa ProExis, visto que a ProExis ela é grupal. Tá? A metodologia, ela foi... eu vou apresentar aqui para vocês o que a gente foi, os exercícios, né, os laboratórios que eu fui propondo fazer e quais os resultados que eles deram.
E a organização eu já havia passado aqui no slide anterior. Tá? Então, os objetivos do curso. Primeiro, por que tenho dificuldade de ser direto na minha comunicação, né? Por que às vezes tem pessoas que às vezes na hora de expressar uma vontade ou na hora de responder uma pergunta dão muitas voltas e tem dificuldade de ser autêntico nessa colocação, tá? E aí vão trazer também as diversas formas de caracterizar os tipos de comunicação e algumas técnicas para melhorar essa objetividade, ou seja, ser direto na comunicação, expressar de uma vez o que você tem vontade de falar. Uma vez que a pessoa tem dificuldade no processo da comunicação, ou seja, insere muitos ruídos na comunicação, cabe perguntar também quais os ganhos que tem em ser confuso na minha comunicação. A gente vai observar mais adiante na palestra que, em parte, truncar ou tornar uma comunicação ela menos direta e objetiva pode ser também um processo de evitar um posicionamento e, por sua vez, uma manipulação. Outro objetivo é como posso medir meu grau de assertividade. A gente vai ver também que a assertividade ela pode ser dividida em 4 tipos, né, de comunicação. A pessoa pode ser passiva, agressiva, passivo-agressiva, que é as duas juntas, também chamadas de manipulativa, né, e o assertivo em si, que é o objetivo principal. A descrição de técnicas para qualificar a comunicação, tá? Muitas delas sempre envolvendo aqui técnicas que a gente encontra na bibliografia relativa à assertividade e as técnicas da Consciologia, como elas se interagem. A comunicação autêntica, sem ruídos e, portanto, mais assistencial, uma vez que você é mais claro na comunicação, né? E essa comunicação não é só uma comunicação verbal ou oral, né? Visto que a gente está aqui no contexto da Consciologia, é uma comunicação holopensênica, né? Uma vez que essa energia ela está sendo passada com mais autenticidade, diminui a quantidade de ruído, diminui o processo de dúvidas com relação ao entendimento da ideia e, portanto, é mais essencial visto que está tudo às claras naquele meio de relacionamento. Outro objetivo é a aplicação de técnicas para a qualificação da comunicação. O estudo da Consciologia e assertividade, sempre fazendo um relacionamento entre essas duas áreas. E qual é o objetivo, né, os dois objetivos principais, então? É o domínio bioenergético e a qualificação da comunicação. É como integrar as técnicas de comunicação relacionadas à assertividade da bibliografia com o processo bioenergético. Tá? Todo o processo da comunicação, geralmente, é truncada por um processo emocional. Né? Ou a pessoa começa a tremer na hora que está falando, um confronto direto, o que bate no emocional, e o emocional, uma vez que está desestabilizado, vai aparecer na parte da comunicação. Então, todo o domínio emocional, ele parte primeiro, né? Eu chamo isso de técnica sanduíche. Você trabalha com o mental soma, e aí vem as técnicas para você se concentrar e racionalizar o processo da comunicação e o trabalho bioenergético. Então, trabalhando com o energossoma e com o mental soma, você consegue fazer um domínio mais apurado do psicossoma, principalmente em situações que a pessoa não está confiante ou titubeia na hora de comunicar e as emoções se sobressaltam e o processo da comunicação, por sua vez, vai, né, na mesma linha, acaba tropeçando. Tá? Pessoal, podem ficar, quem quiser perguntar já está aberto. Tá? E também qualificar os ambientes equilibrando a partir de uma postura assertiva. A postura assertiva, ela não é só relativa, a gente vai definir daqui a pouco o que é assertividade, mas a postura assertiva, ela não é relativa somente a você se expressar de uma forma clara, mas também de você auxiliar o interlocutor a se expressar de uma forma clara também. Por exemplo, se você está numa reunião e das pessoas que está na reunião começa a ter uma posição agressiva, por exemplo. Que técnicas eu posso utilizar, seja elas técnicas energéticas e técnicas, né, de comunicação, para que a pessoa perceba
que ela está sendo compreendida, que ela está sendo ouvida e minimizar o processo da agressividade na comunicação dela. Então, uma vez que você consegue identificar isso em você, você também vai conseguir identificar isso no outro. E no momento que você estiver dialogando com uma pessoa que é, por exemplo, a gente vai ver as definições passiva, passiva-agressiva ou então agressiva, você consegue também auxiliar o grupo naquele debate para manter um holopensene mais rígido e equilibrado, para que as ideias, não só suas, mas quanto do interlocutor, saiam de uma maneira mais clara. Então aqui a Márcia, né, de Campinas, está perguntando como o taxpsiquismo pode ser abrandado para melhorar a asserção na comunicação verbal. O taxpsiquismo é um ponto positivo, né? A pessoa pensa rápido, né? Agora, além de pensar rápido, ela tem que também estar sempre atenta no processo da comunicação para ela sair, não atropelar as ideias, né? Então, é o processo da pessoa pensar antes de falar. Mas antes a gente vai entrar nesse ponto em específico daqui a pouco, só que antes de a gente entrar nisso, eu vou só passar para a próxima lâmina aqui, que a gente vai começar a fazer a definição do que é assertividade, para poder caracterizar qual que é a relação de fato da assertividade com o taxpsiquismo. Tá? Então, a assertividade, ela tem vários conceitos, né? E durante a história houveram algumas distorções sobre o conceito de assertividade. Em alguns momentos, as pessoas que se consideravam assertivas eram a certo ponto agressivas, né? Então eu trouxe alguns conceitos até também para mostrar o que não é assertividade. Conceito 1. A afirmação dos próprios direitos, né, e expressão dos pensamentos, sentimentos e crenças de forma direta, honesta, apropriada, de modo que não viole o direito de outras pessoas. Observem que eu grifei a parte do direito das outras pessoas, porque a assertividade, diferentemente da agressividade, a gente tem que levar em consideração a capacidade e o interesse do outro ouvir o que a gente está querendo dizer. Tá? Por exemplo, existe um artigo na revista Consciência, da Flávia Cerqueira, que coloca o binômio, né? Qual é o limite? Nesse artigo ela descreve bem, ela faz a proposta do binômio, que você consegue de verificar o limite entre uma verpom, que você vai falar uma coisa, uma ideia original, algo importante para a pessoa, mas também tem que levar em consideração a capacidade da outra pessoa e o interesse da outra pessoa em receber aquela verpom. Tá? Então tem que relacionar, tem que estar sempre atento ao direito. Ao direito no sentido da pessoa ouvir, mas também no processo do para-direito. A gente vai, quando começa a qualificar o processo da comunicação e a pessoa começa a se sentir mais confortável nas relações, seja uma discussão mais calorada ou não, ela começa com o tempo a desenvolver o que a gente chama de paratatos também com relação à comunicação. Então não é só o processo, está ouvindo o direito daquela pessoa, mas também você começa com a calmia durante o processo da comunicação, começa a observar também o que ocorre em volta, né? Ou seja, um paratato de ver até que ponto você pode ir e até que ponto você deve segurar um pouco ou não é o melhor momento para colocar aquela informação. Tá? Mas isso aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo essa maturidade. Um outro conceito, uma definição, é a habilidade, esse do Gouveia, a habilidade que se manifesta em situações de interação, tá, interpessoal, caracterizando-se por comportamentos que revelam a capacidade do sujeito de discordar de outrem, dizer não, autoafirmar-se, pedir e fazer exigências sem constrangimentos e expressar livremente qualquer sentimento, seja ele positivo ou negativo. Uma das grandes dúvidas, né, ou erros conceituais que as pessoas têm com relação à assertividade é confundir a assertividade com acerto. Né? Não significa que está certo, significa que é autêntico daquela pessoa. Ou a comunicação está de acordo com a vontade, com as ideias que aquela pessoa quer expressar. Tá? É diferente de acertar e errar. Depende de acertar e errar, é o que a pessoa está com vontade de expressar naquele momento. Tá? Outra definição, ser assertivo significa tomar suas próprias decisões sobre o que você
ou não fazer e aceitar as consequências e as responsabilidades pelo seu comportamento. Tá? Aí questão principalmente com relação às responsabilidades. Ser afirmativo, né, que é anuais, na realidade se você for anuais, lá vai ter assertivo, ele vai te remeter para a afirmação. É declarar algo com muita segurança, cujo teor, o teor confia profundamente, seja positivo ou negativo, do qual assume inteiramente a validade. Nesse aspecto de assumir inteiramente a validade, aí sobressalta um aspecto que é a parte da experiência da pessoa. Eu posso ser assertivo com tudo que eu tenho experiência, com tudo que eu tenho um aspecto lógico por trás, por tudo que eu vivi, né? Todas as minhas experiências. Por isso, uma das grandes ferramentas aí para o processo do desenvolvimento da confiança e da assertividade, ou seja, a pessoa não ficar com receio na hora, porque não interessa se está certo ou errado, interessa que é a visão dela, a vontade dela, a experiência dela, é o princípio da descrença, que é não acredite em nada, nem no que informarem aqui nessa apresentação, experimente e tenha suas experiências pessoais. Tá? Uma vez que a pessoa tem um ponto, uma forma de experimentar, né? Uma forma de experimentar no ponto de vista científico a sua vida, ela começa a ter um arcabouço, né, de experiências, um arcabouço de vivências que permite ela a expressar essas experiências de uma maneira muito mais tranquila e serena. Tá? É interessante quando você vê, por exemplo, uma pessoa falar, se ela está pouco segura com aquela informação, naturalmente você consegue perceber, por exemplo, na fala, se ela está segura ou não com aquela informação. Por exemplo, se eu lhe pergunto para vocês alguma coisa relativa ao estudo, né, que vocês estão fazendo, se você vivenciou aquele estudo, você vai responder de uma maneira muito mais tranquila, né, e serena e assertiva. Se você, muitas vezes, a pessoa ela não vivenciou, não experimentou aquilo, ela pode, né, ter um pouco de receio, né, com relação à colocação, e isso vai aparecer na fala. Né? Aqui a Terezinha está colocando que a definição, né, mais assertiva em relação à interassistencialidade pode ser a do Gouveia. Né? Deixa eu voltar aqui. Está duas atrás. Né? Não, eu concordo. Na realidade, todos eles pegam alguns aspectos. Né? Por exemplo, a assertividade, é interessante ver todos esses conceitos, porque, por exemplo, na do Gouveia, ela ainda falta o processo do direito das outras pessoas, né? Do processo de responsabilizar-se com relação àquela informação, né? Ou seja, de assumir a responsabilidade. Então, assim, todas as definições ali são válidas, né? Mas é interessante ver elas em conjunto para verificar o que uma fala, às vezes, outra passa em branco. A Márcia, aqui de Campinas, perguntando, né? Como evitar o erro de julgamento em ser considerado sabe tudo devido à qualificação da assertividade? Olha, se vão julgar ou não, assim, a intenção que você coloca, ela é extremamente importante, que é a intenção, né, de auxiliar o grupo ou a pessoa a uma solução àquele problema. Se a energia, né, que vai passar naquela comunicação é uma energia de assistência, isso as pessoas percebem, né, ou vai ficar, esse processo do julgamento fica secundário. Né? Mas é importante avaliar a intenção na hora de colocar. A gente até tem uma lâmina mais adiante com relação à parte da intenção, que de fato é um dos mataburros do processo da assertividade. Às vezes a intenção é de mostrar o erro do outro, né, no processo do esclarecimento, ou de mostrar o quanto o outro está atrasado, ou de mostrar o quanto o outro está tópico com relação à programação dele. Né? Quando a intenção mais cosmoética, né? A intenção cosmoética seria auxiliar o outro a superar aquela dificuldade ou ajudar o grupo a achar uma solução melhor, que seja o melhor para todos. Né? Então, o aspecto da intenção
ele vai se apresentar na energia que vai ser transmitida, e isso fica bastante evidente na hora da comunicação. Tá? Aí o Rodolfo aqui está perguntando também como confirmar ou avaliar se a pessoa interpretou a informação corretamente. Né? Isso aí, de fato, é uma dificuldade que a gente tem, porque às vezes a gente fala, né, quem é professor conhece, por exemplo, de uma turma de alunos, vocês entenderam? Entenderam? Entendemos, sim, entendemos, conferimos, aí chega na hora da prova, as pessoas não entendem nada. Mas aí você vai fazer uma sondagem, né, para verificar se aquela pessoa percebeu ou não, né, fazendo perguntas tangentes àquela ideia que você passou. Mas isso são técnicas, né? E dependendo do contexto, você pode usar mais uma ou outra, né? Ir sondando, né? Verificar, às vezes fazer uma pergunta que obriga a pessoa a repetir aquilo, né? Para ver se de fato ela entendeu. Mesmo assim, existem pessoas com dificuldades muito grandes de comunicação. Já tive exemplos, por exemplo, de uma reunião que haviam 3 pessoas explicando a mesma coisa para uma. E mesmo assim, passaram semanas e observou a pessoa como entendeu completamente diferente aquilo que as 3 pessoas falaram naquela reunião. Aí a gente coloca os 50% de cada um, né? Houve provavelmente uma falta de assertividade nas pessoas que estavam falando, até porque eram 3, mesmo assim. E também da pessoa de compreender, né? Mas dentro da necessidade, dentro do possível, a gente vai sempre tentando sondar para ver se a pessoa entendeu de fato aquilo. Voltando aqui ao princípio da descrença, então ele é peça-chave, o pesquisador é o próprio objeto de pesquisa, né? Ou seja, ele te oferece instrumental e recursos para a experimentação, e essa experimentação é que vai dar segurança no processo da comunicação. A desmistificação e a desmitificação, sem obscurantismo, sem gurus, sem dogmas, sem superstições, sem ingenuidade e com prioridade. Né? O princípio da descrença sempre tem lembrado, né? Sempre vale a pena lembrar que a gente deve experimentar, não ir atrás dos outros, mas dentro daquela curiosidade útil, né? Existem coisas que de fato não devem ser experimentadas, né? Como por exemplo drogas, que têm sequelas, né? Sempre cuidar nesse sentido, mas dentro do possível a gente deve sempre procurar suas próprias experiências, porque tem uma relação direta ali embaixo, se vocês verificarem, vivência, ou seja, experimentação dentro do princípio da descrença não é só vivenciar, mas vivenciar sobre um olhar científico, né? Você ter experiência, fazer análise daquela experiência e propor uma nova experiência, né? Uma abordagem científica sem perguntando por quê para qualquer coisa que a gente faça. Essa experimentação sobre um aspecto científico vai te gerar um conhecimento sólido sobre aquele assunto, que vai te gerar uma confiança e que vai te gerar uma assertividade. Tá? Então, por que estudar a assertividade inicial? Você já evitou argumentar com outra pessoa quando a discussão assume o caráter de confronto? Ou seja, quando uma discussão assume o caráter de confronto, os ânimos, as emoções, elas ficam alteradas. E isso, né, pelo processo, a gente sente também pelo processo energético. Né? Se numa discussão você olha e a mão está tremendo, né, significa que já pegou o próprio aspecto, né, psicossomático, somático, e já não está naquela tranquilidade para debater. Então, além das técnicas, né, que a gente vai ver aqui, uma técnica essencial, que a gente já deve colocar desde já, é o processo de domínio bioenergético, trabalhando com o estado vibracional. Tá? O estado vibracional, em conjunto com o processo de encapsulamento, né, que o próprio estado vibracional propicia, e algumas técnicas de comunicação, você consegue se manter mesmo em condições de confronto, numa serenidade, permitindo você auxiliar o grupo a sair daquela solução de confronto, assim, priorizando uma solução, né, grupal para aquele motivo daquele confronto. Tá? Ou então deixou de expressar o que pensava porque sabia que se abrisse a boca colocaria uma pessoa em situação embaraçosa. Aí também tem que avaliar o processo da omissão deficitária. Né? Uma coisa é você omitir uma informação porque não era o melhor momento, porque de fato aquela pessoa não estava preparada e nem interessada em ouvir.
Agora, outra coisa é você omitir a informação por uma questão pessoal. Como é que, por exemplo, como vai ficar a minha imagem? Será que eu vou ser julgado? Que nem perguntaram antes. Será que eu vou ser julgado, como sabe tudo, com relação a isso? Se o processo da decisão é um processo com relação à autoimagem, um processo egóico, nesse sentido, né, da comunicação, aí já se transforma numa omissão deficitária. E uma vez transformando numa omissão deficitária, isso também é uma perda de oportunidade, né, para ajudar os outros a esclarecer sobre aquele conteúdo. E dependendo do que for, ainda vira uma espécie de acompliciamento com relação àquilo, uma vez que quem cala consente, né? Então você é cúmplice daquela situação, tá? E o receio da pessoa de se sentir mal ou emocionalmente não estável durante o processo da comunicação é um dos motivos, né? Ou a pessoa não quer sentir aquela dor de barriga ou tem receio de se arrepender do que vai falar, é um dos grandes motivos aí da pessoa se abster, né? E não se colocar. Isso seria omissão deficitária, e omissão deficitária é anticosmoética, né? Disse o que queria, mas depois se arrependeu. Ou então perdeu a calma e tentou justificar sua falta de controle jogando a culpa no outro. Em relação ao arrependimento, o maior problema aí é o processo da autointoxicação que isso gera depois. Você, no processo da omissão deficitária também, digamos que você participou de uma reunião, né? Uma reunião de voluntariado, estava sendo colocada uma questão, você tinha uma ideia, por um motivo ou outro pessoal você não colocou, fez uma omissão deficitária. Naturalmente, quando você chega em casa ou sai da reunião, fica arrependido, por exemplo, por não ter falado ou por ter falado, que nem o item 3 ali, algo que não gostaria de falar ou da forma que falou, né? Talvez uma forma agressiva. Esse processo de ficar revisando, de ficar revivendo mentalmente aquela, no seu ponto de vista, aquela falha de comunicação naquela reunião, gera um processo de autointoxicação energética, porque a pessoa ela fica como se tivesse dado um curto-circuito com relação àquela informação, vira uma ideia fixa, né? Isso gera um desgaste, isso gera perda de energia. Uma vez perdendo energia, gera perda de vontade, pode gerar uma baixa autoestima e assim vai, né? Dentro do processo, tá? Então, sempre tenha em mente que a perda por não fazer, nesses casos, ela pode ser muito maior do que a perda por fazer ou às vezes errar fazendo. Porque errar fazendo a gente aprende no processo da experimentação. E não fazer gera um ciclo vicioso que a pessoa pode entrar no processo de autointoxicação, visto que ela fica revisando, rememorando, e se eu tivesse feito aquilo, e por que eu não fiz aquilo, e aí gera um processo de autoassédio moral, né? E um desgaste energético alto. Tá? E a Márcia aqui está complementando, né, que sempre há a possibilidade de se desculpar, né, admitindo a própria falha. Naturalmente, né, a pessoa, uma vez que ela fez, né, ela volta atrás e corrige. O problema é quando não faz e não expressa. E aí que pode gerar o processo de autointoxicação com relação àquela omissão deficitária. Tá? Por que estudar assertividade também? Você gostaria de lidar com confrontos com mais facilidade e satisfação? Sentir-se menos estressado? Porque essa intoxicação, essa perda de energia também gera um processo de desgaste, né, de estresse. Adquirir maior autoconfiança? Agir com mais tato e para tato? Porque uma vez que você está mais tranquilo, como eu falei, repetindo, uma vez que você está mais tranquilo numa exposição, numa colocação, mesmo num momento de confronto, você tem mais atenção ao processo extrafísico daquela discussão. Então você também desenvolve o paratato, além do tato. Melhorar sua imagem e credibilidade, né, aí com relação à expressão da ideia. Afinal, você pensa alguma coisa, né? Uma pessoa, por exemplo, que frequenta os lugares e não se expõe, não se sabe nem o que ela pensa, né? E isso é um problema não de imagem, mas de
de posicionamento pessoal perante o grupo, né? As pessoas reconhecer pelas suas ideias, né? Pelo que você está trazendo ali também, né? Ou seja, é uma pessoa que contribui, tá? Expressar desacordo de modo convincente, sem prejudicar o relacionamento, né? Saber dizer sim e saber dizer não, né? A gente observa, eu trabalhei no voluntariado, na coordenação do voluntariado no IPC durante algum tempo, e a gente observava, e depois que eu fui fazer esse estudo aqui de assertividade, mas eu consegui classificar uma série de problemas de voluntariado das pessoas por um processo de comunicação, por exemplo, de evitar um desacordo, né? Ou seja, aquele voluntário que muitas vezes você pede para ele fazer alguma coisa, ele sempre diz sim, 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 e vai fazendo. Quando ele, na realidade, ele está tendo uma postura passiva, gostaria e teria trafores, teria, né, condições de desenvolver outras atividades, porém não tem, né, a autoestima e vontade, não tem uma condição suficiente para colocar isso para o grupo. Por exemplo, a pessoa geralmente cria uma série de processos fantasiosos que impedem ela de colocar para o grupo, por exemplo, que gostaria de sair de uma atividade e ir para outra que seria mais prazerosa para ela trabalhar. Sempre lembrando que a gente tem que levar em consideração, né, dentro do estudo da ProEx, as suas capacidades e as necessidades do grupo, né? Então, a gente consegue casar as duas coisas. Desde que a pessoa faça algo que lhe dá uma satisfação pessoal, né, isso é importante. O problema é que, quando há um problema de comunicação, né, ou a pessoa tem uma postura passiva, ou tem dificuldade de dizer não, acaba assumindo uma série de atividades que não gostaria de fazer, e com o tempo isso vai gerando um descontentamento, uma falta de vontade, né, um desconforto naquela execução das tarefas, e acaba saindo sem muitas vezes explicar para o grupo os motivos daquela saída, né? Resistir a tentativas de manipulação, ameaças, chantagem emocional e bajulação, né? Muitas vezes numa conversa ou num debate você está discutindo com a pessoa, está querendo lhe colocar esses exemplos de assertividade vocês encontram muito na bibliografia relacionada à parte administrativa, porque isso é muito presente na vida das empresas, né? Mas também do voluntariado consciológico. Mas pode acontecer de as pessoas estarem querendo, por exemplo, me colocar uma atividade que você não gostaria de fazer. Mas você não tem argumentos ou não tem uma acalmia de colocar não consegue ainda colocar isso de forma clara, né? Então existem técnicas como, por exemplo, a técnica do disco quebrado, né? A técnica do disco quebrado, a pessoa ela simplesmente repete a posicionamento dela, sem, né, ter que rebater o argumento da pessoa que está colocando, tá? Então, por exemplo, se eu chegar, olha, você tem que fazer isso. Eu disse, não gostaria de fazer. Ah, mas se você não fizer isso, vai dar aquilo outro. Não gostaria de fazer. E a pessoa vai reiterando e colocando um posicionamento firme com relação àquilo, sem a necessidade de elaborar argumentos com relação ao que a pessoa está falando, tá? Às vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, e isso é uma técnica que ajuda a ela se posicionar, mesmo com pouca jogo de cintura com relação à parte de argumentação com o interlocutor, tá? E isso, no processo de manipulação, ameaça, é uma ferramenta excelente, tá? Sentir-se melhor e fazer com que os outros também se sintam-se melhor. Uma vez que você consegue controlar o psicossoma na comunicação, você também consegue auxiliar os outros a fazer isso. Seja exteriorizando energia, né? Por exemplo, uma vez que eu estou calmo, ao exteriorizar energias para a sala ou para o local, eu vou exteriorizar energias do mesmo padrão que eu estou sentindo, tá? E essas energias, estando calmas e serenas, mesmo uma reação de confronto, elas vão auxiliar as pessoas também que estão naquela situação a permanecerem ou a auxiliarem elas a entrarem no estado também de acalmia e serenidade no processo de discussão, visando a solução do melhor para todos, né? Então a Márcia aqui também está fazendo essa pergunta. Essa baixa estima e desvalia somente pode ser cuidada através da consterapia ou há outros modos? Há outros modos. A consterapia ela é muito boa, né? Porque ela vai te ajudar a fazer
a autoconsciencioterapia, né? É uma técnica de autopesquisa, né? E no processo da consciencioterapia ela te ajuda a fazer a autoconsciencioterapia e aí você consegue superar isso também. Mas também você pode usar a conscienciometria, né? Você pode, dependendo de qual é o gargalo da autoestima da pessoa, né? Você pode fazer laboratórios, você pode, por exemplo, às vezes a autoestima é relacionada à intelectualidade, né? Então basta ler, ler e ler e desenvolver a intelectualidade, mas aí vai de caso para caso. Mas além da terapia, né, eu também aconselharia a conscienciometria. Que um dos problemas da baixa autoestima é a pessoa não observar ou não ter em mente outras trafores que ela tem que ela não está levando em consideração. Observa que uma vez que nós somos consciências multisseculares, né, nós já tivemos muitas vidas, nós temos vários traços força desenvolvidas no decorrer de várias vidas, que muitas vezes a gente não está dando valor ou não está usando nessa vida. Tudo que vem fácil, a gente não valoriza. A tendência humana é não valorizar. Mas uma facilidade que você tem nessa vida, tá? É resultado de sangue e suor de outras. Então, a desvalorização dos traços força, ela é um dos aspectos que auxilia a pessoa a não manter uma boa autoestima. E nesse processo de identificação dos traços força, a conscienciometria ela é uma excelente ferramenta. Tá? Então, a ProEx, uma vez que o voluntariado assistencial é uma cláusula pétrea da ProEx, as técnicas de assertividade elas estão relacionadas a isso para auxiliar que a gente desenvolva a nossa ProEx dentro de um grupo de voluntariado. Né? O voluntariado ele é um ambiente propício para a execução e para a experimentação, inclusive, dessas técnicas de assertividade, visto que ali o que você vai perder? Afinal, o voluntariado ele é feito por vontade própria, você está escolhendo funções que você tem interesse de fazer, sempre relacionando com as necessidades da instituição. Não tem dinheiro envolvido, né, em grande parte. Então você é um ambiente propício, né? É um ambiente propício a fazer a experimentação. A sinergia do trabalho, né, assistencial cria o contágio e a iniciativa aglutinando pessoas interessadas e visa obter também um desempenho ampliado comparado àquele demonstrado isoladamente no desenvolvimento da ProEx. O importante da ProEx grupal é a abrangência que a gente consegue alcançar com relação a essas ProEx em grupo. Né? Provavelmente, logicamente, a ProEx individual, ela no nosso nível, né? Não estou falando de serenão, né? Estou falando de pré-serenão. A abrangência que a gente consegue é menor do que trabalhando, por exemplo, numa instituição ou num grupo de pessoas. Por isso, trabalhar para ter uma comunicação mais clara e objetiva auxilia nesse relacionamento dentro da instituição. Existem 4 tipos divididos, né, divisões de assertividade. Tá? Antes de começar aqui, eu só vou indicar alguns livros, né, que a gente encontra aí nas livrarias relativos ao tema assertividade. Tá? Deixa eu ver aqui. Então tem essas ferramentas, geralmente são livros voltados para a administração, como por exemplo, da Você S.A., aqui, né? Da administração, né, do Você S.A. Não sei se pegou lá. São livros bem diretos, pequenos, né, e objetivos. Né? Geralmente eles vão direto nas técnicas. Né? Esse outro livro aqui que é o processo de desenvolvimento profissional, né, como lidar com pessoas difíceis. Aprenda-se a comunicar com clareza, né, que são todos livros pequenos e objetivos com relação a técnicas e relacionamentos entre pessoas, exemplos bastante voltados ao processo administrativo. Tá? Tem também esse livro aqui, que é da parte da comunicação assertiva, né, e já o título mostrando diretamente a relação da confiança na informação com a assertividade, uma vez que essa informação ela é fruto da experiência pessoal, isso demonstra já um grande grau de assertividade. E de sugestão também, já que a gente está relacionando a ProEx, indicar alguns livros relativos ao voluntariado.
uma vez que a pessoa tem bem claro para ela o objetivo dela estar voluntariando, né, a intenção dela no voluntariado, a comunicação dela também vai melhorar, a inter-relação dela também vai melhorar, o resultado do trabalho dela vai ser otimizado no trabalho voluntariado. Tá? Então, visando aqui uma reflexão com relação ao voluntariado, já que a gente está falando, trouxe aqui 4 livros. Tá? Ele aparece um. Tá? O trabalho voluntário, também esse aqui mais para a terceira idade. O voluntariado, uma ação com sentido. Tá? Também é interessante. E esse aqui em espanhol é uma forma de fazer e ser voluntariado. Tá? Então são todos livros que relacionam, né, interessante já que a gente está trabalhando em instituições, que para quem está trabalhando com instituições cristocêntricas ou quem faz um voluntariado mesmo fora das instituições cristocêntricas, trabalhar e ver a abrangência, né, a necessidade desse trabalho de voluntariado e a intenção que ela tem com relação a isso para ajudar a ser mais efetivo, né, mais interessante essa experiência. Tá? Vamos começar pelos aqueles 4 tipos, né? Eu já tinha comentado antes, é o passivo, o agressivo, o passivo-agressivo também chamado manipulativo e o assertivo. Tá? Vamos começar aqui pelo passivo. Vamos fazer uma característica de cada um e já entrando na parte das técnicas utilizadas para trabalho com essas características. Né? Não quer dizer que uma pessoa ela vai ser ou só passiva, ou só assertiva, ou só agressiva, ou só passiva-agressiva. Às vezes a pessoa ela tem diferentes posicionamentos em diferentes contextos. Né? Então a pessoa tem a tendência a ser mais passiva, porém existem momentos ou locais ou grupos que ela participa que ela tem um posicionamento mais assertivo, mas isso oscila. Né? O interessante desses exemplos, dessas características, é você perceber nos locais que você está trabalhando qual é a característica da sua comunicação e quando isso ocorre. Tá? Dentro do processo de autopesquisa, verificar quando isso ocorre, essas posturas não assertivas, né? Ou seja, passiva, passiva-agressiva e agressiva, e como qualificar essas posturas. Tá? Então, as características da pessoa do tipo passiva, ou seja, das posturas passivas. Também deixando claro aqui que é interessante a pessoa trabalhar não dizendo que ela é passiva ou que ela é agressiva, mas sim que ela tem posturas agressivas e ela tem posturas passivas, né, ou posturas assertivas. E assim também fica mais fácil, inclusive, da gente trabalhar e fazer a reciclagem desses traços. Tá? Então, característica da pessoa passiva, ela culpa-se de tudo, né? Ela já imagina, ela fantasia que se ela não se apresentar, se ela não parecer de uma determinada forma, as pessoas não vão gostar dela. Né? Isso dificulta a autenticidade dela em determinados lugares. Ela evita a abordagem direta. Né? Nesse processo da evitação da abordagem direta, é interessante ver o relativo à postura corporal, né? A linguagem corporal é um desses livros que eu mostrei aqui também. Ou seja, o cruzar os braços, olhar para o chão, não olhar nos olhos. Tá? Ela cede facilmente, né, pelo receio do confronto, porque ela tem receio de que não vai lidar bem com o confronto. Né? Ou seja, que ela não está preparada emocionalmente, parece uma pessoa frágil emocionalmente, né? Uma personalidade frágil. Tá? Ela se justifica excessivamente, ou seja, ela necessita de muita aprovação, ela é sempre muito preocupada com a opinião dos outros. E aí é um processo de imagem, de autoimagem. Né? Então tudo isso, por exemplo, uma pessoa que se preocupa muito com a imagem, ela gasta muita energia para se comportar de uma maneira que ela não é. Se você se comporta da maneira como você é, você não gasta muita energia para isso. Você otimiza a sua energia, certo? Visto que não precisa remodelar suas formas. Agora a pessoa se travestir, ela se transformar, né? Ela tentar ser o que ela não é, necessita de muito esforço e energia. E aí vem o grande processo do cansaço e da perda da vontade. Por essa falta de energia, ela bate bastante no processo da evolução. Tá?
Então ela vai ter uma maior probabilidade de gerar um estresse ou próprio burnout pela necessidade de se colocar de representar algo que ela não é. Então ela perde a naturalidade. Por sua vez, obviamente, perde a assertividade. Com relação à postura corporal, um mínimo de contato visual, quieto, voz hesitante, fala confusa, ou seja, toda hora que ela está falando, ela fica prestando atenção no que o outro está achando do que ela está falando. Então a comunicação ela fica truncada, né? Ao mesmo tempo que ela está falando, ela está pensando no que o outro está percebendo que ela está falando. Isso, feito de uma maneira mais serena, é positivo. Você está vendo quais repercussões, está tendo um paratato, né? Está vendo o ambiente extrafísico, está vendo as repercussões energéticas, está vendo as repercussões somáticas, sentimentais e energéticas da pessoa. Mas uma vez que você está fazendo essa avaliação com receio da autoimagem, isso gera uma comunicação truncada, porque você a todo momento, o processo de comunicação, né, ele está percebendo também o que o outro está pensando. E não é perceber o que o outro está pensando, que geralmente isso é o processo do fruto da própria imaginação daquela pessoa. Né? Uma atitude defensiva, postura encolhida, braços cruzados, né, pés cruzados, mexendo as mãos inquieto. Né? Isso com relação à expressão corporal. Algumas frases comuns ou comumente encontradas nas pessoas que têm esse tipo de padrão. Se digo o que penso, ele ficará aborrecido. Né? Isso aí já demonstra um processo de imaginação das repercussões que aquela atitude vai ter nos outros. Ou seja, é totalmente contra o processo da experimentação científica. A pessoa, previamente, ela considera que se colocar tal informação, os outros já vão ficar aborrecidos. Se ela não se comportar de determinada maneira, não vai ser aceita pelo grupo. E o que acontece, né, que a gente tem visto geralmente, é que uma vez que a pessoa ela toma uma postura mais autêntica, né, se preocupa menos com esse processo de imagem, ela é mais reconhecida pelos outros. Tá? Os outros vão cobrar mais dela aquela assertividade, o que ela tem que é dela mesma, sem estar transformando, sem estar manipulando, já tentando prever que os outros não vão gostar daquilo. Tá? As pessoas vão querer que ela seja ela mesma, porque ela mesma geralmente vai ter uma energia, né, mais aberta, mais solta, mais participativa, mais comunicativa, com mais vontade, com menos intoxicação e ajudando a construção do trabalho do grupo. Bem é que eu sei, não, bem é que eu, sim, você tem razão, né? A pessoa ela evita o confronto e já desiste direto do debate, dando a razão pro outro. É necessário ser querido e apreciado por todos. Tenho sempre que ter uma resposta adequada. Não devo interromper nem fazer perguntas em demasia. Né? Ou seja, a pessoa, se ela pudesse sumir, ela sumiria. Né? Ela só não some porque ela tem um corpo físico. Mas ela procura dentro do máximo possível dela para não chamar atenção e não atrapalhar os outros. Mesmo que isso passe por cima da vontade dela. Né? Ou seja, ela leva em consideração, ela na cabeça dela ela está levando em consideração o direito dos outros, mas desvalorizando a própria vontade e o próprio direito. Né? Tanto faz, o que for melhor para você é bom para mim. Né? Aquela pessoa diz assim, quer um sorvete? Quero. É de qualquer sabor, né? O que você tiver. Então qualquer coisa está valendo. Quando ganho um presente, digo obrigado e gostei, muito mesmo que não tenha gostado. Tá? Aí também tem que ter uma questão de verificar a questão de bom tom. Né? Obviamente, a pessoa ela tem que ser autêntica, mas também ela tem que ter um bom tom nas relações, né? Não vai fazer uma desfeita também. Ela geralmente não quer incomodar. E agora o que falo? Tenho que me justificar. Digo para a senhora fulana que ela está linda só para agradá-la, mesmo que esteja horrível. Tenho que sorrir, senão o que vão pensar? Não vou tomar muito seu tempo. Né? O último eu estou lendo.
Mas então observa que são todas relativos ao externo, né? Então, nesse sentido, a gente observa que o lock, né, o lock de controle, né, o local de controle é o externo dela. Ela nunca é o que ela quer, o que ela tem vontade de fazer. É sempre o processo externo. Tá? Com relação a isso, tem um artigo também na revista, uma revista que relaciona, uma revista científica, né, que relaciona a parte da lock interno, assertividade, autoestima, tá? Ou seja, quanto maior a autoestima da pessoa, maior a assertividade. Quanto maior o lock interno da pessoa, maior a assertividade. Né? Então, isso foi feito um estudo com universitários, tá? Eu não tenho aqui agora o artigo, mas que demonstra que essas relações elas são diretas. Tá? Ou seja, quanto maior o lock externo, proporcionalmente, é inversamente proporcional à assertividade da pessoa. Tá? A Márcia aqui está perguntando se o tipo passivo incita o tipo agressivo. Né? Depende, porque o tipo passivo, geralmente ele gosta de ficar com pessoas agressivas. Né? Ela não quer participar, ela geralmente, quanto menos ela poder colocar as opiniões dela, e tiver alguém que manda e desmanda, melhor para ela. Então, elas acabam se atraindo. E para o tipo agressivo também. Ele gosta de pessoas, a tendência, né, é encontrar pessoas que aceitem o que ele está falando, né, que aceitem o comando, que não questionem, que evitem o confronto. E a pessoa, então, o tipo agressivo acaba atraindo o tipo passivo, e o tipo passivo acaba atraindo o tipo agressivo. Tá? É interessante ver no tipo passivo que o processo da autoestima dele, né, só para outra questão relativa a essa da relação dos dois, é que o tipo passivo ele tem a tendência de aceitar melhor críticas que denigrem ou críticas que colocam ele e ressaltam os trafares dele. Porque ele já se vê com muito trafar, ele tem baixa autoestima. Né? Então, a pessoa que tem baixa autoestima aceita melhor o que fecha com a visão de autoestima dela. Ou seja, ela vai aceitar melhor o que ela tem, o feedback das pessoas, o feedback negativo das pessoas. Por outro lado, a pessoa que tem uma boa autoestima, ela aceita melhor feedbacks positivos do que feedbacks negativos. Por quê? Porque fecha com a auto-ideia, com a auto-imagem que ela tem dela mesma. Né? Fecha com a auto-percepção dela. Né? Então, esse processo ele é realimentado. Então, uma pessoa que não tem o costume de expressar seus pensamentos e sentimentos, geralmente costuma mais dizer sim, quando gostaria de dizer não, mas não sabe dizer não. Né? Aí, nesse sentido, o próprio processo da técnica do disco quebrado é uma coisa que ajuda. Né? A pessoa, às vezes, ela diz sim, mas no primeiro argumento da outra pessoa, ela diz não, e no primeiro argumento do interlocutor, ela já diz sim, ela desiste da discussão. E na técnica do disco quebrado é uma forma de você não precisar ficar discutindo, basta reafirmar, né, e reforçar a sua posição com relação a sua vontade pessoal. Né? Ela evita conflitos, ela omite suas opiniões, nesse sentido é uma omissão deficitária, né, porque ela omite por receio de desagradar, né? Ela não quer atrapalhar o espaço dos outros. Ela só pensa em resposta depois que a oportunidade passou. A ficha cai tarde demais. Isso é um exercício. Quando a pessoa, geralmente a pessoa, né, como ela tem receio de errar, de colocar uma coisa que não vai ser bem vista, ela pondera muito. Ela pondera demais e passa do ponto. Ela levanta tantas variáveis, ela complexifica tanto aquela ideia. Por exemplo, se eu falar, o que o outro vai pensar? Mas se eu falar assim, talvez ele entenda bem, mas o outro não vai. E aí ela começa a complexificar ao ponto de passar o timing. Ela perde a vez. Passa o timing. E ela não consegue, a tempo, né, participar do debate. E isso aí, né, gera depois um processo de autointoxicação, né, daquele, por que eu não falei? Aí a pessoa vai ficar revendo, refazendo, revivendo mentalmente
iniciando o processo de autointoxicação com relação àquela participação que ela se omitiu deficitariamente. Tá? Se for agressiva, pode responder muito vigorosamente, com rispidez, né? Ou seja, tanto agressivo quanto passivo é um processo de dificuldade de controle emocional. Então, mesmo o passivo, às vezes, quando ele vai se colocar, ele passa, vai do 8 para o 80 e vai para o modo agressivo. Quando ele vai para o modo agressivo, aí você diz, o que eu fiz? Aí a pessoa se arrepende e reforça o posicionamento de passivo. Tá? Passa pela vida cheia de inibições, perdendo uma série de oportunidades. Tá? Uma boa técnica para a pessoa pensar, ela sempre, uma pessoa tem essa característica, ela pode, né, é comum, ela priorizar ou dar mais valor porque ela poderia perder se ela colocasse alguma informação, ou se ela participasse, ou se ela dissesse o que ela pensa e o que ela sabe e o que ela sente. Ela não valoriza o que ela poderia ganhar colocando o que ela pensa, o que ela sabe e o que ela sente. Então, se ao invés, por exemplo, da pessoa ela valorizar o negativo, né? É aquela história do meio do copo cheio e copo vazio, né? Ela começar a visualizar tudo que ela pode ganhar com relação às suas experiências, os seus experimentos, primeira coisa que vai acontecer, a ansiedade ela diminui muito, né? Se a ansiedade diminui muito quando a pessoa ela perde o receio de errar, porque ela está visualizando que ela vai ganhar, a comunicação, por sua vez, com uma ansiedade baixa, né, o processo da tremedeira, ela diminui e a pessoa fica mais calma para colocar o que ela tem vontade de colocar, ou se posicionar perante o grupo. Teve um verbete agora da Rosa, há pouco tempo, com relação à ansiedade, né? Vale a pena, quem tiver interesse, dar uma lida nesse verbete. Tá? Então ela vai perder uma série de oportunidades. Tá? Outra coisa para observar, visualiza o seguinte. Digamos que você morreu hoje. Você morreu agora. Visualizando sinceramente, o que você morreu agora? Aí você vai pensar, puxa, olha só. Eu tinha um corpo, no meu caso, né? Eu tinha um corpo, tinha 2 braços, 2 pernas, né? Eu participava, eu sabia de um monte de coisa e não fiz nada com receio de me sentir mal, com receio do que os outros iam pensar, com problema de autoimagem, com receio de não ser mais aceito. E agora eu não vou fazer mais nada, porque eu dessomei. Né? Quando a pessoa pensa isso, né, isso é uma técnica que eu uso de vez em quando, eu penso, puxa, então, qualquer coisa que eu fizesse, eu estaria ganhando, porque eu não fiz nada, dessomei e não fiz nada. Então, se qualquer coisa que eu tivesse feito, né, mesmo não acertado em cheio, mas tentado, eu estaria ganhando porque estaria experimentando. E aí a pessoa começa a levar mais em consideração, é uma forma dela começar a pensar, levar mais em consideração o que ela vai ganhar com aquela atitude, e não o que ela vai perder com aquela atitude. Tá? Aí, juntando, né, pode-se usar também a técnica do mais um ano de vida, que foi proposta pela professora Mano Balona, né, que a pessoa ela considera que vai dessomar daqui a 1 ano. De fato, ela considera, ela leva isso como uma verdade, né, lógica, e organiza sua vida, né, ou seja, vai colocando uma série de experimentos que gostaria de fazer, escritos que não fez, participações que não teve, deixar tudo às claras, falar com pessoas que estavam com problema, né, deixar tudo isso limpo, às claras, para como se estivesse dessomando, porque depois da dessoma não poderia fazer mais nada. Tá? Então, essa parte também de engolir muitos sapos, o grande problema disso é o processo de autointoxicação que gera depois. E a autointoxicação, com o tempo, pode gerar um processo somático, seja de estresse, né, seja de problema estomacal, seja, né, mas pode gerar depois um processo somático devido à autointoxicação da falta de posicionamento perante o grupo nos momentos que era necessário. Tá? Ou seja, devido ao excesso de omissões deficitárias. Os inconvenientes. Você não é levado a sério.
seu ponto de vista é ignorado, você alcança menos do que o seu potencial permite, né? Porque a pessoa, na realidade, ela não está vendo os potenciais que ela tem, por isso que ela está com o processo de autoestima baixa e por isso que ela está com o processo de passividade. Né? Não é pacífico, ela é passiva. Tá? Diferenciar bem um do outro. Ela sofre com o estresse gerado por você mesmo, sua autoestima está abalada, as pessoas não respeitam porque ela também não se coloca, ela não aparece, não sabe nem o que pensa. Né? Multidimensionalmente, está errado ali, gera uma série de bloqueios e intoxicações. Tá? Bloqueios começa quando a pessoa ela se reprime para não expressar os seus sentimentos. Isso pode ser um processo paragenético e também um processo mesológico, né? que é muito comum também é um processo paragenético, né? De um passado, por exemplo, religioso, reforçado pelo processo mesológico familiar, tá? Da repressão. Quando a pessoa se reprime, ela reprime todas as suas manifestações. Né? Por exemplo, na religião você não poderia demonstrar sentimentos, sexualidade, então tinha que ter uma repressão com relação a isso. Quando você reprime, por exemplo, o processo da sexualidade, você está reprimindo seus sentimentos. E isso acaba, o processo da exteriorização, da expressão da pessoa é pelo laringochakra. Acaba trabalhando no laringochakra também. Então, por isso a relação do processo da sexualidade, da desrepressão, com o processo do laringochakra, que é a expressão da consciência de uma maneira mais clara, objetiva e assertiva. Tá? Então, esses bloqueios dos chakras, pelo processo de repressão e não poder aparecer quem ela é, para a pessoa se reprime, ela evita se demonstrar que ela pensa, o que ela faz, vai gerar o processo de bloqueio nos chakras e o processo de intoxicação. Então, quando é indicado, existem algumas condições que é indicado ser passivo. Tá? Quando é indicado? Quando os custos do confronto custarem bem mais do que os possíveis benefícios. Tá? Ou quando estiver sob ameaça de violência física. Tá? E quando é contraindicado? Quando o resultado for importante. Levando em consideração que a intencionalidade é cosmética, todo resultado é importante. Okay? Então, a pessoa muitas vezes ela relaciona o processo da expressão, né? Um daqueles itens, né, que a gente colocou de definição, das definições de assertividade, é a responsabilidade com relação ao que fala, o que pensa e o que sente. Ou seja, a responsabilidade com relação ao que expressa. E a pessoa relaciona a responsabilidade com liberdade. Então é comum a pessoa não querer se responsabilizar com receio de perder a liberdade. Quando ela não quer se responsabilizar e faz omissões deficitárias com receio de não perder a liberdade, aí sim ela acaba perdendo a liberdade, porque ela entra no processo de intoxicação. Existem características dela que ela não quer abordar e isso acaba sendo um prato cheio para assediadores. Ou seja, uma vez que você está intoxicado e você está autoassediado, você não tem liberdade de pensar o que bem entender. Tá? Então a liberdade, a pessoa que se responsabiliza pelo que fala, a pessoa que é assertiva, ela vai ter mais liberdade com o tempo, ao ponto de quando chegar na dispersividade, né, o ser desperto, ela teria total liberdade de pensamento, visto que não haveria nenhum processo de intoxicação, bloqueio chakral, ou mesmo assediadores extrafísicos, né? Ou seja, cunhas mentais no processo da formação do raciocínio e do pensamento da pessoa. Tá? Então, a liberdade. Não posicionar-se também é um tipo de posicionamento. A tendência à fuga da responsabilidade é ausentar-se, omitir-se. Aí, perde-se a liberdade. É a frase comum. Não participo, pois não desejo me envolver. Posso perder a liberdade. Tá? Que é esse processo que a gente acabou de falar. Quando que a participação, ou seja, a vivência, né, científica, né, a visão científica da experimentação, ela produz conhecimentos sólidos, né? Ela produz conhecimentos que a pessoa tem total confiança, e isso aumenta o processo de autoestima, aumenta o processo da base dela, e isso vai favorecer
liberdade por final. Ou seja, ela vai ter liberdade de se expressar, seja o local, a condição, né? Seja o que for que estiver acontecendo. Tá? Por exemplo, a pessoa que não tem o domínio com relação à comunicação, ela perde a liberdade de falar em momentos de confronto. Né? Na cabeça dela, ela não está se colocando para não perder a liberdade, mas na realidade ela já perdeu a liberdade quando ela se deixou de colocar. Tá? Então a pessoa ela fantasia fatos, e a fantasia ela vai se relacionar diretamente com o processo do princípio da descrença. Tá? Uma vez que a pessoa tem o princípio da descrença, ela vai propiciar experimentos, ela vai diminuir a quantidade de fantasias. Né? Então a pessoa fantasia muito com relação ao que os outros vão pensar. A fantasia, ela é, como existe na passividade, também existe muito fantasia no outro oposto, que é a agressividade. A pessoa agressiva, ela fantasia que o outro está querendo ir contra ela. Ela fantasia na má intenção do colega. Também é um processo de fantasia. Certo? Não há um processo de experimentação científica do processo da comunicação. Tá? Então, o medo da exposição é uma trava íntima que mantém a consciência estagnada, desperdiçando oportunidades evolutivas. E, por final, isso daria um processo da melim, que seria a melancolia, né, ou a melex, melancolia extrafísica, né, quando a pessoa dessoma e vê aquela série de oportunidades que ela teve, né, e que desperdiçou por processos fantasiosos, tá, por incrível que pareça. Então aqui eu só puxei uma listagem aqui dos medos, né, os maiores medos que as pessoas têm, que isso implica nesses receios, né, nessas fantasias, né, que eu tirei aqui do Vieira 2003. Medo heterocrítica, medo da responsabilidade, né, medo das energias conscienciais, medo das consins, medo das consciexes. Observa nessa lâmina que a pessoa tem medo disso, mas em todo momento ela está sendo julgada, né? Ela está interagindo com tudo isso. Medo heterocrítica. Ela não se coloca e ela vai estar sendo heterocriticada por uma postura que não é autêntica dela. Se eu estou querendo parecer algo que eu não sou, eu vou ser. As pessoas fazem heterocríticas. Você é heterocriticado por aquilo que eu não sou. Né? É que nem a pessoa que colou errado na prova. Né? O aluno vai lá e colou, mas colou errado. Então ele recebeu errado pelo erro do colega. Né? Quando o mais interessante seria que fosse receber errado, mas pelo próprio erro, que teria a chance de acertar também. Tá? Então a pessoa ela se transforma em algo que ela não é e também é heterocriticada por isso. Ela não deixa de ser heterocriticada. A gente tem que aprender a viver com a heterocrítica. A responsabilidade, nós já temos responsabilidade, principalmente com quem está participando, né, o processo da proexis. Isso já é uma enorme responsabilidade. Não tem como fugir disso. Nós temos que aprender a lidar com isso. Energias conscienciais. Lidamos com energias conscienciais, querendo ou não, sabendo ou não que existem. Você está interagindo com pensenes, você está interagindo com consins, consciexes, né, de todos os níveis, tamanhos, tipos, culturas, independente se você ignorar eles ou não. Tá? Continuando os medos. Medo de surpresas, neofobia. Medo de comunicar-se, né, o processo da timidez. Medo de descobrir-se. O medo de descobrir-se é muito interessante porque a pessoa, às vezes, ela acha que fez algo muito ruim. Né? Ou muitas vezes a pessoa tem, não, existe um pedaço do meu passado que ele é negro. Então, se eu me expor, as pessoas vão descobrir. Né? Então, a pessoa, ela se camufla para não aparecer aquele pedaço do passado dela, tá? Ou aquela ideia que ela tem. Com isso, o que acontece? Acaba se criando uma moeda de troca com os assediadores. Por quê? Uma vez que eu não quero que aquela parte do meu temperamento, uma vez que eu não quero que aquela parte da minha história vá à tona, não é que ela tem que ir, não, ela não precisa ir à tona. Mas uma vez que eu tenho medo que ela vá à tona, uma vez que eu cheguei num confronto, uma vez que a pessoa chega no confronto, e você vê aquela cunha mental assediadora, dizendo assim, se você se colocar, eles vão descobrir o que você fez, pronto, você criou uma moeda de troca. Cada vez que você vai dar um passo para frente,
A pessoa diz, não, se você dá um passo para frente, eu vou falar daquilo que você fez lá atrás. E a pessoa volta para trás. Então ela estabeleceu um comércio com os assediadores. Tá? Porque extrafisicamente não há nada, né? Não há nada a esconder. Não tem como esconder. Né? Então, não é que você vai colocar, expor para todo mundo, né? O seu passado, né? Os acertos, os erros. Mas ter medo disso é que gera o processo assediador. Tá? Então a gente não deve ter medo, deve se entender, deve fazer um processo de autopesquisa, compreender e reconhecer que fez falha, tá? Ao invés de tentar escondê-las. Tá? Isso aí os assediadores usam como processo de suga, para sugar as energias da pessoa. O medo de dessomar, o medo de reciclar-se. E tudo isso pode acabar no processo da melancolia, né? Que seria a série de oportunidades perdidas devido à vontade tíbia para o enfrentamento. Tá? Ou seja, aí pegando o verbete lá do professor Waldo, mini acanhamento, né? Oportunidades perdidas, desperdiçadas, né? Seria o trabalho voluntário desperdiçado, ou seja, a pessoa, que eu falei lá no início da palestra, ela tem um trafora e muitas vezes, por não saber dizer não ou querer agradar, né, no processo de passividade, ela acaba assumindo tarefas que ela não gostaria de fazer e deixando tarefas que ela teria trafores e poderia ajudar muito mais o grupo. Né? Então falta um processo de autoconfiança. Né? Tá? Então ela perde uma oportunidade de trabalho, tá? Qualificado. E o outro, maxi acanhamento, é aquela pessoa que, devido ao processo de repressão de fantasias, mesmo tendo uma dupla evolutiva, ela ainda acaba trocando a dupla evolutiva por um amor platônico. Tá? Então a pessoa ela é reprimida a ponto, né, de criar um amor platônico para não precisar se expor ou desreprimir-se no processo dupla. E aí a gente vê a importância aí do processo da afetividade madura no casal íntimo, né, na dupla evolutiva. A afetividade não só o aspecto sexual, mas o aspecto de troca afetiva, né, de namoro, né, de casal com os participantes. Tá? Então aqui o César Simões aqui está colocando, né, que a autenticidade, a sinceridade, a transparência, né, a originalidade, na verdade, deveriam ser o pano de fundo das relações entre as ICs, né? E elas são, se você verificar, todas as ICs, elas têm instituições conscienciocêntricas, têm nos seus estatutos, né, que o processo da clareza, da cosmoética, né, que é muito mais amplo que isso. Porém, as pessoas, né, estamos todos em processo de construção e amadurecimento. Então, é natural que a gente erre, tá? Mas a gente tem que entender também o colega, o nível de maturidade do colega, de errar. Né? Assim como a gente tem possibilidade de errar, o colega também tem o direito de errar e a gente, né, tem aí o dever de procurar assistir. Né? Mas assim, os ambientes, eles são favoráveis a isso. Tá? Desconheça outro ambiente, trabalhe com cosmoética em nível de grupo, né? Desse sentido, multidimensionalmente falando, que a gente trabalha nas ICs, e que você tem a oportunidade de experimentar. Né? Obviamente não somos todos serenões, né? Mas estamos todos trabalhando para isso. Tá? Continuando aqui, então, a pessoa pusilânime, né, ela busca justificar a sua covardia. Isso aqui é uma frase tirada do livro do Vicente. Né? O que leva a pessoa a ser pusilânime ou ter uma postura passiva? Né? Primeiro, ela leva, uma das justificativas é o processo da ponderação, né, que eu até já comentei antes. Ela pondera demais, ela gera muitas variáveis, ela gera uma complexidade, né, visando não decidir na hora. Tá? Isso, às vezes, se você observar, acontece em debates mesmo, em grupo, a pessoa às vezes complexificar para o grupo de tal maneira, também evitando a decisão completa do grupo. Né? Nesse caso aqui a gente está falando da pessoa, antes de expor, ela levanta tantas variáveis antes da exposição que perde o timing. Tá? E aqui outra fase do Vieira, né? O acanhamento inibe a criatividade
e dos grandes voos de pensamento, mantendo a consciência adulta com a síndrome do infantilismo. Por que o processo do pensamento? Uma vez que a pessoa é acanhada e reprimida, ela faz um bloqueio do processo energético. A gente já falou do processo da sexualidade, do processo da língua chakra, e a energia ela não sobe, né, como deveria subir, com a intensidade que poderia estar subindo, para o processo mental somático da cabeça. Tá? Ela é bloqueada nos chakras inferiores, cardiochakra, língua chakra, sexo chakra, pelo processo da repressão. Quando ocorre esse processo da desrepressão, mental somaticamente a pessoa se permite, né, e tem energia e tem vontade, e auxilia o desenvolvimento do processo da criatividade pelo processo, além de desrepressão, do processo energético do próprio paracérebro. Tá? Como encontrar, então, vontade e recursos para a autossuperação? Uma vez que a pessoa ela identifica que existe um processo de ruminação mental, repressão, devido à religiosidade, né? Ou seja, que se evitava expressar os sentimentos, a pessoa vive no mundo da imagística, tá? Da imaginação. Uma vez que ela identifica isso, e começa uma vez que ela tem esse processo de ruminação, vive no mundo da imagística, ela está muito intoxicada e perde a vontade, né? Pelo processo, ela tem pouca energia para ter vontade da superação. Então, uma vez que a pessoa ela começa a raciocinar e entender, né, que ela tem que começar a experimentar, que aquilo ali é imaginação, que ela, né, ela começa a ter mais energia e isso propicia desenvolver melhor a vontade dela. Tá? Alguns pontos cegos e portas abertas para a atuação dos assediadores é aquele da troca, né, o processo da troca, o câmbio que você faz com os assediadores. Né? Isso aí também é um processo de suga, para sugar as energias da pessoa. Tá? Passando aqui para frente. Então, tudo isso vai ter que passar pelo processo de autopesquisa, né? Ou seja, a pessoa ela vai ter que compreender, né, os mecanismos que levam ela a pensar daquela forma. Né? Por exemplo, uma pessoa que prioriza sempre levar mais em consideração o processo da perda do que dos ganhos. Né? É uma forma, descobrir a forma que ela pensa. Uma vez que ela entende a forma que ela pensa, ela consegue propor soluções, né? E procurar sempre propor soluções criativas. Tá? Isso aí é interessante também conversar com outros colegas, propor soluções para superar aquela dificuldade. Okay? Mas todo o processo, ele deve passar pelo processo da autopesquisa. Então, como a gente falou antes, ali é o processo da técnica DD, que é desinibição, né, e diálogo, né, da pessoa visando uma sexualidade, uma afetividade mais madura e sadia. Tá? O processo da autopesquisa, tá? Passando um pouco mais rápido aqui, a gente está no final. E algumas dicas para o processo de autoestima. Né? Pense que você e seu comportamento são coisas distintas, tá? Para tentar avaliar isso de uma forma menos emocional. Todo mundo erra, todo mundo está aprendendo, né? E uma vez que você erra, procurar não desanimar, que isso faz parte do processo do aprendizado. Mas a técnica da comunicação, tá? A gente não vai poder aprofundar muito isso aqui hoje, já que a gente está no final da palestra, mas a técnica da comunicação vocês podem ver nos livros de assertividade, mas ela vai ajudar a pessoa a passar por essas discussões de uma forma mais tranquila. Tá? Só para reforçar, duas técnicas que eu acho as mais interessantes no debate. Uma é desse do disco quebrado, que eu já falei antes, que é a pessoa repetir o que ela fez, independente do argumento do outro. Tá? Isso em condições que você observa que está tentando ser feita uma manipulação com relação à sua decisão. E a outra técnica, que é bastante interessante, dessas técnicas de assertividade, é a técnica do registro. Né? Por exemplo, digamos que você está discutindo com uma pessoa que está sendo agressiva. O que é a técnica do registro? É você repetir o que a pessoa de forma agressiva falou, ela falou agressivamente, você repete tranquilamente. Então, por exemplo, a pessoa vai chegar para você e vai dizer assim, olha, você não fez aquilo de uma forma agressiva. Aí você repete, eu percebi que eu não fiz aquilo. Por quê? Porque daí a pessoa que está sendo agressiva, ela vai perceber que você está entendendo o que ela está falando. Então, que ela não precisa ser tão agressiva, que você já entendeu a ideia. Tá?
E a partir do momento que você mostra para ela que você está registrando, que você está entendendo a ideia que ela está tentando passar, você favorece também, aí também pode entrar o processo, entra também o processo da esterilização de energia, tranquila, serena, né? Para a pessoa ir diminuindo o processo emocional, visto que ela está entendendo que está havendo uma comunicação e que está entendendo a mensagem. Então, nesse sentido, você ajuda a diminuir a agressividade do colega que está discutindo. Tá? Então, você registra e coloca a sua opinião. Registra e coloca a sua opinião. Ou seja, entenda o que você está falando. Você está falando isso, isso, isso. Né? Veja bem, a minha divergência é nesse ponto. Né? Então você está registrando e mostrando exatamente para ela o seu posicionamento. Então isso é uma técnica que ajuda o outro a diminuir o grau de agressividade também. Tá? Então essas duas técnicas aí, elas são bastante interessantes, mas mesmo assim, não desanime no caso de errar, né? Ou perder o controle, né? Porque isso é natural e todo mundo está no processo de crescimento. Considere qualquer crítica, né, de uma forma, mas avalie, né, nem tudo que falam é verdade, mas sempre avalie, leve em consideração, né, com discernimento. Não deixe de fazer algo por estar preocupado com a opinião dos outros, né, tenta levar o lock interno, dê-se prioridade e dê prioridade à sua saúde, faça exercícios. Hoje mesmo o professor Valdo colocou na tertúlia o processo da intoxicação, né, proveniente aí desse processo da autopensionização, da pessoa passiva ou mesmo agressiva que se arrepende do que falou depois e fica revivendo aquele processo. O processo do exercício, o exercício físico, a transpiração, ela auxilia no processo da circulação, ela auxilia no processo dos órgãos e ela vai auxiliar no processo da desintoxicação. Tá? Então, o exercício físico, juntamente com o processo da desrepressão, eles são grandes ferramentas, né, para você ter uma comunicação e uma energia mais sadia. Então, só para concluir aqui, deixar essa última lâmina aqui com as técnicas, né, que é a técnica do registrar, né, que eu já comentei, a técnica de sondar, questionar para auxiliar o interlocutor a basear-se em fatos. Né, então, a pessoa começa a colocar uma série de coisas, né, tenta ser agressiva ou manipulativa, aí você começa a sondar, ou seja, a fazer perguntas, procurando entender em quais fatos que aquela pessoa está se baseando para fazer aquela afirmação. Tá? Quando você pergunta em quais fatos, auxilia a pessoa a refletir o porquê que ela está falando daquela forma. Ou seja, os fatos são reais, os fatos são imaginários, eu carreguei nas tintas, né? Ou seja, você está ajudando o interlocutor a pensar sobre o que ele está falando. A sentença de 3 partes, que é afirmar a sua posição. Ou seja, entende o que o outro diz, né? Similar à técnica do registrar, ou seja, estou entendendo o que você está falando, eu faço, eu sinto, eu penso dessa forma, né? E aí você coloca essas 3 partes, você afirma a sua posição, dizendo que está entendendo o que o outro está falando, né, a respeito do outro, e informa o que sente e expressa o que quer, né, ou seja, entendo o que você está querendo dizer, eu sinto dessa forma e gostaria de fazer tal coisa. Né? Então, isso, de uma forma técnica, auxilia na hora da pessoa, mesmo quando nervosa, se ela pensar na técnica, auxilia ela a ter uma maior tranquilidade na hora da colocação. Tá? A técnica do desquebrado que eu já falei. E por último aqui a parte da discrepância e das consequências. Discrepância é localizar na comunicação o que há de divergência, exatamente o que há de divergência na comunicação. Às vezes as pessoas discutem e estão falando as mesmas coisas, né? Então tentar verificar exatamente qual é a diferença da abordagem das duas pessoas. Tá? E a outra coisa é salientar as consequências daquele posicionamento que a pessoa está tendo. Né? Ou seja, por exemplo, a pessoa chegar atrasada ou deixar de executar uma tarefa vai gerar tais consequências. Você está ajudando a outra pessoa, né, a entender as consequências daquele fato, daquela atitude, e você vai estar ajudando ela a rever e procurar uma solução, né, para evitar que as consequências negativas ocorram. Tá? Aí só aqui algumas perguntas. Tá?
O professor há momento que diz se trafares das pessoas serem pusilánimes, egoístas, sem vontade, férrea. Imagine, digamos, que eu tenho acesso. Desculpa, eu não entendi a pergunta. O M-RJ. Poderia mandar novamente? Não está claro. A Francineide aqui está perguntando com relação à técnica do disco quebrado. É você repetir o seu posicionamento sem precisar entrar, né? Digamos que sem precisar entrar no argumento, né? Na lógica. A pessoa começa a lhe colocar, por exemplo, você deve fazer aquilo, né? Ou você deve assumir tal coisa, ou você não deve assumir tal coisa, né? Ou seja, ela quer que você faça alguma coisa que você não quer, resumindo. Então, você coloca a exposição, olha, eu vou fazer isso. Aí a pessoa fala, mas e se isso acontecer? Mas aí você vai estar deixando tal coisa, você vai estar fazendo tal coisa. Você repete, disco quebrado, como se fosse um disco quebrado. Não, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer isso. Meu posicionamento é esse. Isso é bom para a pessoa, quando ela fica nervosa, ela raciocina, isso altera e dificulta no processo de raciocínio. Então fica mais difícil para ela estabelecer uma relação de comunicação com o outro dentro do processo lógico de argumentação. Então, se ela usar a técnica do disco quebrado, ela consegue afirmar a posição dela perante uma tentativa de manipulação, tá? Mesmo estando nervosa, porque levando em consideração que a pessoa está aprendendo a lidar com esses confrontos, mesmo estando nervosa, então ela consegue manter aquela posição sem precisar entrar no processo do argumento. Tá? Então é só repetir o posicionamento. Isso é a técnica do disco quebrado. Tá? A Terezinha está colocando que só tem um comportamento passivo. De fato, aqui a gente só colocou aos outros, só que não deu tempo suficiente, tá? Mas aqui a gente chegou a caracterizar o passivo. Alguns exemplos de assertivo e agressivo e as técnicas, tá? É interessante, vocês podem, nas biografias que eu passei, vocês podem procurar. A sugestão, eu volto a sugerir aí na revista Consciência, o artigo da professora Flávia Cirqueiro, né, com relação à assertividade. Ali você pode ter mais informações com relação aos outros padrões. Tá? Aqui hoje deu tempo de fazer só o passivo, tá? Mas assim mesmo a gente conseguiu concluir essa parte, até a parte das técnicas, né? Que essas técnicas aqui elas servem para qualquer um dos tipos, tanto passivo quanto agressivo, quanto passivo agressivo ou manipulativo. Tá? E a Márcia, aqui por último, vai perguntar com relação ao conceito do lock interno. O lock interno é o locus de controle interno. É quando a pessoa ela toma atitudes perante o que ela pensa com relação àquilo e não o que ela acha que os outros vão pensar, ou seja, locus de controle externo. Né? Isso aí é da psicologia. Então ela toma atitudes com relação ao que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. E as outras pessoas, ao invés de tomar atitude pelo que os outros pensam, que seria o locus de controle externo. Né? O locus de controle interno, ele é diretamente proporcional ao processo da assertividade. Uma pessoa que tem muito receio do processo da autoimagem, ou seja, valoriza muito mais o que os outros pensam dela do que ela pensa dela mesma, é um locus de controle externo e isso é inversamente proporcional à assertividade. Eu acho que... Acho que é isso. Vou chamar agora, então, agradecer a presença de todos. Acho que eu respondi todas as perguntas aqui, né? Que coisa a gente pode mandar, a gente responde depois, por e-mail. Né? Deixando a sugestão, então, de vocês, quem tiver interesse, procurar lá na revista Consciência o artigo da professora Flávia Cerqueira. Né? Existe uma biografia bastante extensa com relação à assertividade. Um livro muito bom, né? Bastante prático, objetivo e direto. É esse aqui, né? Que eu já mostrei na câmera, vou mostrar de novo. Desses aqui eu acho mais os livros que eu apresentei o mais objetivo, sucinto e direto ao ponto e prático. Tá? Agradeço a participação de vocês, né? Espero ter ajudado de alguma forma. Vou passar aqui a palavra agora para o professor Rodolfo, tá? Para dar as acabativas aqui da apresentação online. Obrigado.
Ok, Guilherme, muito obrigado ele pela sua participação na nossa conferência online da PEX, todo sábado às 15h30. Inclusive, vocês estão convidados para o próximo sábado, às 15h30, nesse mesmo site, nesse mesmo local. Bom, pessoal, eu vou fazer hoje a divulgação do curso Introdução à Programação Existencial. Nós temos, inclusive, alguns alunos participando, né, que estão aqui nessa sala agora, neste momento, que estão participando do curso Introdução à Programação Existencial. E a gente já abriu a segunda turma. Então, a segunda turma ela será no dia 18 de outubro, que vai começar a primeira aula, tá? Então, já estão abertas as inscrições. Para vocês terem acesso às informações do curso, basta entrar em www.apexinternacional.org/introdução. Os objetivos do curso: favorecer a compreensão do propósito de vida, segundo a Conscienciologia, apresentar os conceitos básicos da programação existencial, vai falar um pouco mais também sobre o que é ProEx, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, motivar a realização do propósito de vida. Então, esses são alguns dos objetivos do curso. Então, quem não fez, quem não está participando do primeiro curso, está convidado para o segundo curso. Bom, pessoal, era só isso. Até semana que vem, às 15h30, sábado, encontramos vocês aqui. Um grande abraço e boa tarde.